Sem deixar com vergonha. Bahia, dia 16 de fevereiro de 2015, tá no carnaval! Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do... Como é que é aquela outra? Mamãe eu quero, mamãe eu quero. É isso aí, de milhões de fulhões tomando a rua aqui de Bahia. Tô brincando, gente, não tô na Bahia. Não tô da Bahia, não estamos nesse ritmo, porque aqui o programa é sério, entendeu? Nós estamos aqui gravando e vamos continuar com o nosso programa. Afinal de contas, você, querido ouvinte, toda segunda-feira merece um programa de qualidade, um programa gravado para você poder escutar na sua casa. E em busca de sentido não tem férias, entendeu? A gente teve essas férias no final do ano, porque um pouquinho a gente tem que ter, mas aqui no Carnaval a gente trabalha, tá bom? Compromisso sério com o ouvinte. Então, gente, voltamos, não estamos na Bahia, desculpa aí os baianos, não estou aí com vocês, tá bom? Estou aqui em Curitiba ainda. E vamos aí, segunda-feira de Carnaval diz que esse dia não é feriado, tem gente que tem que trabalhar na segunda-feira de Carnaval, né? Mas a gente também trabalha para acompanhar o pessoal aí, em consideração, essa é a palavra, em consideração o pessoal que trabalha na segunda, eu também tô aqui trabalhando na segunda para vocês. E o programa hoje tá excelente, viu? Teremos mais de um quadro, porque o programa passado foi rapidinho, tava aqui na correria, porque o ano só começa depois do Carnaval, mas mesmo assim é a correria, né? Correria louca, coisa louca. Então é o seguinte, gente, o programa passado foi curto, mas esse programa prometo que vai ser um pouco maior, tá? Então, começando o nosso programa, temos aí as saudações. As saudações eu mando para todos os folhões desse país, né? Muitos não gostam do Carnaval, muitos gostam do Carnaval, muitos não gostam, fica aquela discussão. O que interessa é um abraço para todo mundo aí, para todas as pessoas que batalham aí, ou estão descansando no Carnaval, ou estão trabalhando no Carnaval. Para vocês um grande abraço, para vocês que estão me ouvindo, ou estão ouvindo isso daqui já na ressaca, já na quinta-feira, resolveu dar aquele apanhado, assim, né? Passou o Carnaval inteiro na folia e agora resolveu dar aquela procurada no SoundCloud, no YouTube e encontrou meu programa. Um abraço para você que está de ressaca, meu caro. Às vezes acontece isso também, né? Espero que não seja ressaca moral. Então, vamos começar o nosso programa com as saudações. As saudações hoje, eu já tô com Alzheimer, né, gente? Eu acabei de dar saudações. Estão rindo da minha cara aqui. Saudações já foi. Vamos pro próximo, gente. Meu Deus do céu. Então hoje vamos ter psicologia explicada. Vou falar sobre uma coisa que eu nunca falei. Vou falar sobre caracterologia. Nossa, Jota, o que é isso? Já explico. Vou falar sobre caracterologia no Psicologia Explicada e depois a gente vai continuar a leitura comentada do livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ok, gente? Então, gente, na Psicologia Explicada de hoje, vou explicar um pouco de caracterologia. O que é caracterologia? Como você pode imaginar, caracterologia vem da palavra caráter. E caracterologia logo é o estudo do caráter, tá? Tem que entender que, já para não ter confusão, né? Eu aqui de vez em quando cito o Rudolf Allers, que ele fez a psicologia do caráter. Mas o Rudolf Allers não trabalha com caracterologia. Quem é que trabalha com caracterologia? Qualquer autor que, em sua teoria, seja uma parte da teoria ou toda a sua teoria, dividiu as pessoas, vamos dizer assim, em categorias. Tá? Então uma categoria muito conhecida é a divisão que o Freud fez. O Freud tem uma caracterologia dele. Ele dividiu as pessoas entre neuróticas, perversas e psicóticas. É uma caracterologia, né? Teve as razões dele, talvez um dia a gente possa até explicar isso. Outra caracterologia conhecida são os tipos psicológicos do Jung. Que tem lá pensamento, sensação, intuição e sentimento. E esses podem ser introvertido ou extrovertido. Isso é uma caracterologia também. Então a caracterologia é quando as pessoas resolvem fazer essas categorias, tá? Que tipo de pessoa você é? Qual que é? Tem um teste que todo mundo, volta e meia o pessoal me fala, que é o teste, esqueci o nome, que é um teste meio moderno também, que é um tipo de caracterologia, não lembro.
Forcei aqui, não deu, gente. Estamos no meio do carnaval, a memória não está ajudando. Mas hoje eu vou falar principalmente de uma caracterologia muito interessante, que é a caracterologia do René Lessene. Quem é o René Lessene? René Lessene era um grande parceiro do Louis Lavelle. Tanto que se você pegar o livro Consciência de Si, o prefácio é do René Lessene. Né? Um prefácio dificílimo, por sinal. Mas é do Lessene. O Lessene também escreveu História da Filosofia e escreveu um livro chamado Tratado de Caracterologia. Você vai encontrar esse livro, se você encontrar, por R$10, assim, muito baratinho. É um livro antigo, né? Então o René Lessene fez uma caracterologia. A caracterologia do René Lessene é dividida em 8 tipos humanos. É o tipo colérico, passional, nervoso sentimental, sanguíneo fleumático, amorfo apático. Tá? Mas hoje, antes de a gente entrar nesse tema, eu vou explicar a caracterologia com vários detalhes. Daqui em diante, os próximos programas, eu vou explicar com todos os detalhes, né, como que você chega nisso, como que você chega no seu temperamento. A caracterologia do Lessene trabalha com temperamentos. Mas hoje eu vou conversar uma coisa muito específica da caracterologia do Lessene, que, por sinal, quem contribuiu não foi nem ele. Quem contribuiu foi o Gaston Berger, que era o maior discípulo do Lessene. Ele fez com que a obra do Lessene fosse mantida e ele acrescentou algumas coisas. Né? Então, presta atenção, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre um discípulo do Lessene que também descobriu algum tipo de fator, tá? E para que você possa entender algumas coisinhas que eu quero falar aqui. Não vamos falar exatamente do Lessene, vamos falar do que o Berger fez uma contribuição. Porque essa contribuição é mais pequena, é mais simples de falar, e eu acho que serve como uma boa introdução à caracterologia, tá? Então o que eu vou falar aqui é do Gaston Berger, tá? Então o que o Gaston, vou chamar de Gastão, vamos abrasileirar, né? Já que estamos aí, não vamos ficar falando francês aqui também. Exigir falar francês no meio do carnaval é exagerar também. Então o Gastão, seu Gastão, o que ele descobriu? Estudando caracterologia, ele descobriu que existe um negócio chamado polaridade. É disso que eu vou falar hoje, tá? Porque no programa eu falo bastante sobre a forma como a gente reage, forma como eu já falei aqui sobre saber escutar, saber falar, ou a importância de ouvir, a necessidade de você saber conversar com as pessoas, tudo mais. E eu acho que isso aqui é muito interessante para a gente poder conversar e vocês já terem uma ideia do que é a caracterologia. Então o Gaston, eu não consigo falar Gaston, desculpa. O Gaston, ele pegou e ele descobriu que existe um negócio chamado polaridade. O que é polaridade? Polaridade é a forma como as pessoas enfrentam uma dificuldade. E na polaridade ele fez uma distinção entre os marcianos e os venusianos. Tá? Você pode pensar assim: Jota, já entendi, né? Quando fala em Marte, fala no homem. Quando fala em Vênus, fala na mulher. Não necessariamente, tá? Normalmente, eu disse normalmente, vou repetir, eu disse normalmente acontece isso. Os homens, para enfrentar problemas, eles são mais marcianos e as mulheres mais venusianas, tá? Mas antes que alguém fale, mas eu não sou assim, pode ser que você não seja mesmo. Talvez você seja mulher e tenha uma polaridade marciana, e talvez você seja homem e tenha uma polaridade venusiana. Isso também não vai denotar nada na sua sexualidade, fique tranquilo, tá bom? Então, o que ele descobriu? Essa forma de encarar um problema, né? Resolução de problema, que é uma palavra bastante moderna. Ele descobriu então que existe isso, marciano e venusiano. Como que funciona? O marciano é aquela pessoa que, diante de uma discussão, vamos colocar discussão aqui, mas pode ser qualquer problema, qualquer resolução de problema. Diante de uma discussão, para ficar mais próxima da nossa realidade, o marciano, quem tem essa polaridade marciana, a pessoa, quando ela vai encarar, ela encara o problema, e se ela tem algum opositor, vamos dizer assim, se ela tem alguém com quem que ela tem que debater,
O marciano, ele costuma ser aquela pessoa que às vezes irrita, que é aquele que briga e 5 minutos depois ele fala: beleza, resolvemos? Então tá bom, vamos jantar o quê? Né? O marciano é aquele que, acabada a briga, ele não leva adiante, ele não se preocupa mais, ele quer resolver o problema, o marciano. O venusiano também quer resolver o problema, mas é de uma outra forma. Mas o marciano, quando ele se dá por contente, por satisfeito em resolver o problema, ele encara aquilo como faz parte do caminho, certo? E o que é interessante, a pessoa que tem uma polaridade marciana, é como se a gente fosse pensar na Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas a Primeira Guerra Mundial não era uma guerra como foi na Segunda Guerra Mundial de trincheira. Era uma guerra em que tinha um campo de batalha e que os exércitos se colocavam um diante do outro, uma fileira de pessoas agachadas, outra fileira de pessoas em pé. E então, primeiro um atacava, depois o outro atacava. Primeiro um atacava, depois o outro atacava. Né? E quando um exército dava por vencido, ele se rendia e acabou a luta. Ninguém matava mais ninguém tinha... vamos matar todo mundo. Não tem isso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o marciano, ele é aquela pessoa que quando ele vai discutir, então vamos discutir. É aquela pessoa que diz, então vamos iniciar a nossa conversa. Senta, qual que é o seu argumento? A pessoa fala argumento, ele briga, ele tá ali na discussão, coisa e tal, mas ele quer o quê? Resolver o problema. E o marciano é o tipo de pessoa que ele não gosta quando o seu adversário... Não é que ele não gosta, mas ele gosta... se ele vai ter uma discussão com alguma pessoa sobre qualquer ponto, ele se sente honrado quando a pessoa entra no mesmo nível que ele e discute ideias, e discute as ideias dele, e bota em questão as ideias dele, e ele vai lá e se defende, ele critica o outro critica ele, e assim a coisa vai indo. Então é como se fosse um lutador de boxe. O lutador de boxe, quando entra no ringue, ele não quer lutar com alguém que é super fraco, que ele vai dar um soco e vai desmontar. Qual que é a graça disso? Né? A graça é você pegar um bom oponente e vencê-lo. E depois que venceu, acabou. Beleza, sai dali. Era só um esporte. Então, quem tem a polaridade marciana tem esse tipo de postura. Ou seja, enxerga a discussão como algo algo bastante prático. É uma visão bastante prática da discussão. Gosta que a discussão seja justa. E não tem ódio do adversário. Não quer destruir o adversário. Ele só quer convencê-lo de que ele está certo. E para isso ele vai continuar discutindo ali incansavelmente às vezes. Né? Até demais assim. Claro que o marciano também, de certa forma, ele dentro de uma... Já que ele vai começar a brigar, ele de certa forma às vezes ele é um pouco insensível. É aquele sujeito que às vezes é muito sincero, é aquela pessoa que às vezes fala sem muito tato, mas ele fala. Ele é aquela pessoa, nós estamos aqui discutindo, então vamos colocar tudo, né, vamos colocar as cartas na mesa aqui. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa bastante prática, não quer destruir o outro, só quer discutir sobre aquele assunto mesmo, quer resolver aquele assunto, às vezes ele pode ser muito frio, ele pode ser muito direto. Né? Às vezes ele vai usar algumas armas, né, entre aspas, algumas armas na discussão que são às vezes muito diretas. Né? Mas acabada a discussão, para ele, beleza, resolveu. Ou então às vezes acontece de você estar discutindo com o marciano e ele falar para você assim, agora eu acho que a gente não vai conseguir continuar discutindo isso agora porque o que você disse eu vou ter que conferir, eu vou ter que estudar mais. Então depois a gente continua, pode ser? Então ele tem essa visão. Né? Ele consegue parar uma briga e voltar do mesmo ponto. Entende? Lembra aquele dia que a gente falou tal coisa? Então volta aqui, vamos conversar porque eu descobri tal coisa. Então é uma pessoa que brigar, né, ou então discutir não é algo que o deixa não é algo que o deixa muito alterado. É algo até que ele gosta, para falar a verdade. Então quem é marciano não tem essa aversão à discussão, ao conflito. Quando tem um conflito, encara, mas às vezes pode ser muito frio. Tá? De um lado, então, tem as pessoas que têm a polaridade marciana. Do outro, tem a polaridade venusiana. Quem são essas pessoas de polaridade venusiana? A polaridade venusiana é aquela pessoa que, né, como é que aquele ditado? Dá um boi para não entrar na briga, mas depois que entra... dá uma boiada para não sair, alguma coisa assim.
Eu não sei esse ditado. Eu adoro ditado popular, eu não sei esse, esqueci. Né? Mas estamos no carnaval, eita. Mas o que acontece? O venusiano é aquela pessoa que não quer entrar em conflito. Não quer entrar em conflito, não quer entrar em conflito. Porque quando a pessoa entra, não é só uma parte dela que entra em conflito, é ela inteira que entra em conflito. Né? Então, assim como eu fiz essa comparação da luta justa do marciano, às vezes o venusiano é aquele que não quer entrar na briga, não quer entrar na briga, mas quando entra, ele não quer discutir, ele não quer só convencer o outro, ele quer convencer o outro e ele quer destruir o oponente, entendeu? É algo muito mais afetivo, sentimental, assim. É uma pessoa que ele, assim, tá quieto, quando explode, mas daí, assim, vem tudo, sabe? Discute o que tá falando, a emotividade é muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma sensibilidade muito grande. Então o venusiano é aquela pessoa, então, que quando vai discutir, ela não gosta de seguir regras, né? Aquela pessoa que vai discutir e vai usar os argumentos e vai querer resolver, vai querer resolver e fica magoado, e pode ficar magoado com a discussão, mesmo ela convencendo o outro ou não. É aquela pessoa que não quer discutir, entende? E quando entra em discussão, perde um certo tipo da medida, né? A gente conhece, às vezes é muito frequente a gente ver conhecer esse tipo de pessoas, né? Tanto um quanto o outro, né? Hoje em dia, numa sociedade mais afetiva que a gente tem hoje, uma sociedade mais histérica, eu já falei isso pra vocês, né? Numa sociedade muito mais ansiosa, muito mais, às vezes, até que preocupada consigo mesmo, a postura venusiana é muito mais, como é que eu posso dizer? Às vezes ela é muito mais aceita, parece que ela é mais justificada, entende? As pessoas, elas não querem entrar em conflito, querem respeitar o outro, coisa e tal, de repente quando explode a coisa, tipo, represa estourou a represa, vem aquela água, entende? E inunda tudo. Porém, como eu disse, se o marciano, ele às vezes é muito frio, o venusiano é aquele que se compadece do outro, ou então, se não se compadece do outro, aí quer destruí-lo, né? Então, como é fácil de notar, né? Vamos dizer assim, muitas vezes a gente vê essas posturas, né? Às vezes o marciano é mais o homem, tem mais isso, e a polaridade venusiana é mais a mulher, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente vai discutir com algumas pessoas, ou vai conversar sobre certos pontos, e aquilo, digamos, você vai conversar sobre religião e a pessoa se ofende pessoalmente. Ou seja, você foi discutir um assunto e a pessoa... pode acontecer disso também. Naquele assunto ele não consegue discutir só o assunto. Ele acaba entrando, né? Aquilo fere ele pessoalmente, aquilo magoa ele, né? Então é interessante a gente perceber e ter o tato para ver quando que a pessoa, né? Quando a pessoa ela é mais marciana ou mais venusiana. Ou quando certo tipo de assunto se fere ele pessoalmente, é porque a resposta dele vai ser venusiana. Se não fere ele pessoalmente, você percebe que ele consegue discutir abertamente, talvez é porque naquele assunto ele pode lidar de forma mais marciana, né? De uma forma mais de Marte. Por que eu estou dizendo isso? Porque volta e meia eu venho aqui no programa e falo sobre formas de conversar com as pessoas, o tato que você tem que ter para conversar com as pessoas, dicas, esse tipo de coisa, e isso é muito importante, você ter essa sensibilidade para saber. Para mim é tranquilo falar sobre esse assunto, às vezes para a pessoa não é, né? Ou então assim, eu tenho um modo de conversar sobre os assuntos, a pessoa não tem, e a gente tem que saber identificar isso. Por quê? Pode acontecer de você às vezes dar de cara com uma pessoa que reage completamente diferente a você quando vai discutir sobre certos assuntos. E isso vai dar muita confusão. Ok? Então hoje, gente, como essa introdução à caracterologia aqui, que nos próximos programas eu vou falar sobre daí a caracterologia do Lessene, então hoje eu falei sobre a polaridade, né? Que foi o discípulo do Lessene, o Gaston Berger, que falou. Então a polaridade se divide aí em marciana, a pessoa que briga, discute, gosta da discussão, mas quer ter essa discussão com um oponente que seja honrado da discussão, né? E quando a discussão acaba, a discussão acabou. E tem a outra polaridade que é a venusiana, que é a pessoa que
faz de tudo para não entrar na briga, mas quando entra também não larga. E volta e meia, essa pessoa pode fazer com que a discussão e a briga seja algo pessoal, né? Você pode estar pensando, o modo venusiano é um modo meio mais controlado. Você pode até pensar nisso, pode ser. Mas muitas vezes os venusianos, por ser uma coisa, às vezes um assunto pessoal, que toca ele pessoalmente, às vezes ele tem muito mais energia que um marciano. Ou seja, ele vai encarar aquilo com corpo e alma para discutir, para defender o ponto de vista dele. E às vezes um marciano pode começar a discutir alguma coisa, viu que o oponente sabe mais, ele foge da raia, né? Ele pode sair fora. Então são duas formas. E o que é importante a gente pensar é que não tem uma forma boa e uma forma ruim. São formas de reagir a certos assuntos. Então isso é interessante na caracterologia. Não é assim, esse é melhor que aquele. Não. Em algumas situações é melhor ser de um jeito, em algumas outras é melhor ser do outro. Entende? Vamos dar um último exemplo aqui. Quando mexem com o filho de alguém, esse pai, essa mãe, dificilmente ele vai reagir de forma marciana, ele vai reagir de forma venusiana. Ele vai defender o filho e vai ficar ofendido e vai defendê-lo com unhas e dentes. Né? E isso é muito natural. E isso é muito saudável, claro. Né? Ele não vai lá discutir com o outro de forma super tranquila. Muitas vezes, né, a pessoa chega como um leão, né, vamos dizer assim. Então, é bom a gente ir pensando nisso. Então, fica aí para vocês essa ideia. Essa primeira ideia é só para dar uma instigada em vocês, para a gente poder, nos programas que vêm, poder falar sobre a caracterologia, que é interessantíssimo. Né? O trabalho que o René Lessene fez é maravilhoso. Né? E vale a pena ler o René Lessene, porque ele é muito inteligente, excepcional, psicólogo excepcional. Né? Para ser amigo do Lavelle tem que ser excepcional, né? Diga-se de passagem. Então é isso, gente. Hoje a Psicologia Explicada fica por aqui. Ok? Então vamos seguir com o nosso livro, com o Em Busca de Sentido. Semana passada, então, eu falei sobre a questão da existência nua e crua que o Viktor Frankl coloca, né, quando ele percebeu que não restava mais nada a não ser a existência dele nua e crua. E hoje vamos dar continuidade ao programa. Então, gente, hoje o capítulo que a gente vai ler chama As Primeiras Reações. Eu só vou ler esse trechinho, porque esse trechinho ele é bem intenso. Então te dou aí 1 minuto, enquanto eu acendo o isqueiro aqui e encho meu copo, para você buscar o livro Em Busca de Sentido aí, para a gente poder dar sequência à leitura. Ok, minha gente? Aqui 1 minuto é igual a 1 minuto de silêncio antes de jogo de futebol. Nunca é 1 minuto. Então vamos lá, gente. As primeiras reações. Página 26 no meu livro aqui, pode ser no seu PDF também, pode estar por aí. Então vamos lá. Desfez-se assim, uma após outra, qualquer ilusão que alguém do grupo eventualmente ainda estivesse nutrindo. A maioria de nós agora é tomada de algo inesperado. Humor negro. Sabemos que nada mais temos a perder a não ser uma vida ridiculamente nua. Debaixo do chuveiro, fazemos comentários engraçados que pretendem ser gracejos. Em atitude meio forçada, cada qual se diverte, primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Afinal, do chuveiro realmente sai água. Então, aqui a gente vai dar uma pausa aqui para comentar. Interessantíssimo isso, né? Você vê, no capítulo anterior, o Viktor Frankl fala: dou por encerrada a minha vida até aqui. Pô, se você deu por encerrada a sua vida até aqui, o que resta você fazer? Resta você o quê? Rir de si mesmo, né? Tem até uma frase do Los Hermanos, olha, vou citar Los Hermanos aqui, né? É só carnaval mesmo fazer isso. Tem até uma frase do Los Hermanos que é assim: se a gente já não pode rir um do outro, meu bem, então o que resta é chorar. Eu acho maravilhosa essa frase da música O Vento, do Los Hermanos. A música é meio confusa, mas essa frase é muito boa, tá? Se a gente já não pode rir um do outro, meu bem, então o que resta é chorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você veja bem, aqui o Viktor Frankl fala que o que acontece já na sequência, quando ele dá por encerrada a vida dele, é o humor negro.
Ou seja, gente, no português bem direto, né? Já estamos tudo fodido, já não resta mais nada, né? Já estamos aí por um fiapo, nossa vida não é nada, né? Vamos dar risada, entende? E veja que o Viktor Frankl fala é muito interessante. Cada qual se diverte primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Ou seja, primeiro você aceita a sua realidade, dá risada de você, depois você olha pro outro e fala: ah, você tá igual, cara, né? Fica imaginando, né? Rasparam todos os pelos do corpo, né? Com certeza alguém olhou e falou assim: nossa, você tá pelado, realmente pelado, né? Ou seja, você tá parecendo aí um cachorro tosado, né? Parece uma ovelhinha, foi tosada inteira. Ou seja, claro que esse tipo de piada deve ter aparecido, né? E perceba que quando ele fala do humor negro, é meio que a única forma, né? E eu digo pra você, gente, rir de si mesmo é uma das formas mais saudáveis para lidar com o problema. Muitas vezes, em consultório eu faço esse movimento com o paciente. Ou seja, fazer com que ele dê risada dele mesmo. O Chesterton, sobre esse ponto, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que uma das coisas mais perigosas é o homem que acredita em si mesmo. Todos os homens que acreditam em si mesmos estão onde? No hospício. É isso que o Chesterton fala. Ou seja, a gente não pode se levar tão a sério. Qualquer amor a qualquer coisa, ou até mesmo a nossa vida, aos nossos princípios, a gente tem que dar risada, né? E não é dar uma risada escrachada, né? Ser um palhaço de nós mesmos. Não, a gente sempre tem que ter uma reserva de humor dentro da gente, né? Eu já vi essas histórias, né? É aquele sujeito que chega, tá puto pra caramba. Eu já conversei com amigos assim, eu já estive nessa situação, né? Sei lá, o relacionamento não tá legal, bababá. E eu lembro de um amigo meu que tava preocupado porque achou que a mulher dele tinha traído ele, a namorada dele, né? Faz tempo. A namorada dele, a gente era tudo novinho. E daí ele falou: pô, que merda, pô, a gente discutiu tenso, sério, não. De uma hora ele olhou pra minha cara e falou: bem, dizem que todo mundo é corno uma vez na vida. Acho que agora foi minha vez. E espero que isso não aconteça mais. E a gente deu risada. Ou seja, naquela situação, ele não estava igual ao Viktor Frankl. Claro que não estava, com certeza não, né? Mas ele estava numa situação que doía ele. Mas quando ele dá risada de si mesmo, é como se a pessoa desse alguns passos atrás do problema, se descolasse do problema e olhasse para o problema e falasse: tem um pouco de ridículo, né? Certos tipos de sofrimento humano, certo tipo de sofrimento que a gente passa é ridículo, né? Eu já passei pela situação de ou terminar com alguém terminar comigo, qualquer coisa do gênero. Daí você tá lá chorando, tá lá chorando pra caramba, coisa e tal, blá, blá, blá. De repente você começa a dar risada e pensa: puta que eu pariu, ó, eu aqui. Que coisa mais ridícula, gente. Tô eu aqui, faz 6 horas, né? Não almocei, não jantei e tô aqui chorando, ouvindo música de corno, né? Puta, que ridículo, que situação ridícula, meu Deus do céu, eu nunca pensei que ia passar por isso. Então o que acontece? Quando a pessoa consegue se descolar do problema, ela consegue ver com mais clareza, né? E é aquele efeito natural, né? Se você pegar qualquer coisa que está na sua frente e encostá-la na sua cara, você não vai, né? Se você pegar sua mão, faça esse exercício, né? Tomara que ninguém esteja te olhando também, porque pode ser meio ridículo. Se você colocar a mão na frente da tua cara, você não consegue olhar a sua mão. Está muito perto da sua visão. Mas se você distancia um pouco, você consegue ver com definição a sua mão. Não é verdade? Ou seja, em muitas situações, quando você começa a aceitar a situação, o humor vem junto e você dá risada daquilo. A situação do Viktor Frankl é um pouco, né? Um pouco é bondade minha. A situação do Viktor Frankl com certeza é muito mais pesada, né? Mas a gente pode fazer essa analogia com a gente. A gente tem que dar risada de nós mesmos, tá? Quando acontece algo trágico, precisa dar risada de nós mesmos. Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, no primeiro mês,
Algumas situações eu tive que dar, eu dei muita risada comigo mesmo, assim, né? Foi uma experiência muito positiva nesse sentido, assim. Eu lembro que nunca tinha lavado roupa na vida, óbvio que não, né? Então eu fui morar sozinho pela primeira vez e daí chegou uma hora que não tinha mais meia limpa. E daí eu pensei, putz, precisa lavar as meias, né? Precisa tomar cuidado com isso, precisa fazer um cálculo, né? As meias estão acabando, tem que começar a lavar as roupas sujas, esse tipo de coisa. E lembro que daí, olha que situação, né? Eu tive que ir no cesto de roupa suja procurar a menos pior. Então você imagina a situação, é ridícula, gente, ridícula. Né? Eu pegando as meias sujas para ver qual estava menos pior. E eu dava risada com aquilo. Outro momento também que foi engraçado foi quando, no segundo mês, eu fui pagar uma conta. Olhei na minha conta, tinha tipo menos R$ 57. E isso era tipo dia 14. Eu olhei aquilo e falei, ih, cacete, que responsável que eu sou. Veio todo aquele turbilhão de coisas, né? E na sequência eu comecei a dar risada. Por que eu comecei a dar risada? Porque, cara, eu nunca tinha morado sozinho. É óbvio que eu não tinha noção de quanto dinheiro eu ia gastar, né? Porque eu tava começando a gastar com alimentação, gastar com outras coisas. E acabou o dinheiro. Eu comecei a dar risada. E então, quando eu dei risada de mim mesmo, eu consegui, no mesmo tempo que eu comecei a dar risada de mim mesmo, com o tempo foi caindo a ficha de que, pô, isso é vida adulta. E a vida adulta tem seus desafios. E eu achei que eu ia, tipo, né, no moonwalk, né? Eu ia passar a vida adulta assim, tranquilo, sossegado, sem problema. Não, gente, né? No segundo mês eu não tinha dinheiro, eu já tava com... Aí eu tive que me virar, nem lembro o que eu fiz, mas fiz alguma coisa, né? Porque ainda a gente não faliu. Então, ou seja, quando a gente encara um problema e aceita a realidade, o próximo movimento pode ser o rir de si mesmo. E a gente tem que fazer isso, gente. A gente tem que rir de nós mesmos. Se isso não acontecer, a gente está levando nós mesmos muito a sério, né? E isso pode ser muito perigoso. Porque imagine, se no segundo mês eu fico sem dinheiro e começo a ficar muito preocupado e começo a achar que, putz, eu pensei que eu ia dar conta, não estou dando conta. Eu não sou homem suficiente para dar conta de mim mesmo. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu nunca deveria ter saído na casa da minha... Aí começa todo um movimento que pode destruir uma fase da sua vida, que é só uma fase difícil, e pode destruir todo um trabalho que você fez, um trabalho interior, de uma hora para outra. Então a gente precisa fazer esse movimento. Rir de nós mesmos. E às vezes é um humor negro, né? Eu acho que ninguém vai ficar ofendido de rir de si mesmo, né? Obviamente. Mas, né, é um certo tipo de humor negro mesmo. A gente ri dos nossos problemas. E muitas vezes vai acontecer isso. Você vai encontrar um amigo e a saída é o quê? É rir da pessoa. É dar risada. Já teve paciente que chegou pra mim, começou a contar as coisas e eu falei, caramba, aconteceu tudo isso em uma semana. A pessoa falou, aconteceu, cara. Você acredita? Eu falei... E eu às vezes falo assim, putz, tá fácil a vida não, né? A vida é difícil, né? A vida é uma treta mesmo, né, gente? E o paciente ri. E também esse tipo de situação pode ser muito útil com uma pessoa que pensa algo muito sério, né? Quem que é uma pessoa que pensa? A pessoa que está pensando em suicídio, a pessoa que tem tá muito depressiva às vezes, uma pessoa que está numa situação muito tensa, né? Você fazer a pessoa, não, volta o humor, vamos voltar, vamos rir de si mesmo, vamos tentar relevar, erguer a cabeça, vamos lá, né? Então isso é muito interessante, tá? É algo que a gente tem que pensar. Às vezes a gente pensa que rir de si mesmo é um desespero, mas não, é o momento que você teve uma aceitação para depois você começar a sair dessa aceitação. Quer dizer, começar a sair da situação que você aceitou. Você aceita a situação, então o humor pode te levar, você pode ser leve, rir de si mesmo. Tá? Então, ó, esse trechinho aqui, olha o que dá pra gente tirar, né? O que dá pra gente pensar no que o Viktor Frankl está falando, né? Ria de si mesmo, que daí vai ficar mais fácil você rir do outro sem ser ofensivo, tá? E diante da situação que a gente está hoje, situação política, cultural, às vezes a gente tem que dar risada de nós mesmos.
E nós estamos no carnaval. E se você é um sujeito que não gosta muito do carnaval, ou então gosta do carnaval, mas algumas coisas te irritam, às vezes tem que dar risada, né? Você olha no que as pessoas se sujeitam a fazer, seja na TV ou seja aí do teu lado, você começa a falar, meu Deus do céu, gente, para onde é que a gente está indo? Onde é que a coisa vai parar? Né? Então temos que rir de nós mesmos. Né? Isso é uma lição que eu demorei muito para aprender. Muitas vezes eu não consigo, óbvio que eu não consigo, mas quando eu consigo, eu vejo que dá um alívio. Né? Muitas vezes também já vi pessoas que, no meio do choro, como já aconteceu comigo, já falei agora há pouco, começam a rir. Né? E isso é muito bom, tem que deixar, tem que dar essa risada, tem que dar esse alívio. O riso dá essa expansão, você alivia, você dá uma distensionada também. Certo? Vamos continuar com a leitura então. Além do humor negro, aparece mais outra sensação, de curiosidade. Conheço essa reação numa outra área, como atitude básica em situações especiais na vida. Sempre que eu estava em perigo de vida em ocasiões anteriores, por exemplo, em quedas ao escalar montanhas das quais me saíra bem, tive, durante frações de segundo, a mesma atitude frente ao que repentinamente estava sucedendo. Curiosidade. Vontade de saber se eu escaparia com vida ou não, com uma fratura na base do crânio ou em outro lugar, etc. Também, em Auschwitz, dominava um espírito de curiosidade praticamente fria, que distancia as pessoas do seu mundo, fazendo-as encará-lo com objetividade. Com a atitude de observar e esperar. Com a atitude de observar e esperar, a alma retrai-se e procura salvar-se em outro lugar. Estávamos curiosos para saber o que aconteceria agora e quais seriam as consequências. Por exemplo, as consequências de ficar completamente nu e molhado ao ar livre, no frio do outono avançado. E nos dias seguintes, a curiosidade cedeu lugar à surpresa. Surpresa, por exemplo, de não se pegar um resfriado. Então, outro movimento que acontece quando a gente está numa situação tensa, além de você poder rir de si mesmo, outro movimento que acontece é essa curiosidade. Aqui o Viktor Frankl fala que é uma curiosidade praticamente fria, porque era uma forma de defesa, como ele fala. Né? É muito interessante isso, né? Com a atitude de observar e esperar, a alma retrai-se e procura salvar-se para outro lugar. Então, às vezes, acontece isso na nossa vida. A gente está numa situação muito difícil, muito complicada, mas você fica curioso. Será que eu aguento? Será que eu não aguento? É como se uma voz, de certa forma até racional e objetiva dentro de você, naquele mar de confusão, pensasse, será que eu aguento isso? Será que eu não aguento isso? E veja que a curiosidade é muito interessante, porque faz com que você comece a... Também se você se distancia de você, mas em vez de você dar risada, em vez de você ser motivo, você mesmo ser motivo de risada de você, às vezes você também pode ser motivo de um certo tipo de estudo. Atenção, você começa a prestar muita atenção no que você vai fazer. Será que eu aguento? Será que eu não aguento? Será que... Igual a falta de dinheiro. Eu posso, pensando aqui, né? Quando está faltando dinheiro, pode acontecer de você pensar assim, quanto será que eu aguento? Quanto tempo será que vai demorar para eu conseguir ter dinheiro novamente? Como que é viver sem dinheiro? Pode surgir essas curiosidades, né? Ou então assim, a questão que eu falei da roupa suja. Claro que pode ter surgido para mim, né, uma questão assim, será que eu consigo sobreviver? Quanto tempo eu vou demorar para aprender a lidar com esse problema da roupa suja? Será que eu consigo passar o dia inteiro com essa sensação ruim no meu pé? E às vezes você cria essas curiosidades, né? Ou então às vezes numa briga, eu já vi relatos, eu nunca me envolvi em briga, eu lembro quando eu era moleque, eu troquei alguns socos com alguém, mas nunca fui um cara muito briguento. Conheço gente que já se envolveu mais em briga, ou então faz esportes, essas coisas, e às vezes gera essa curiosidade. A curiosidade do quanto será que eu aguento? Né? O cara dá um soco no sujeito, o sujeito fala assim, vou aguentar mais um soco, será que eu aguento?
Será que eu aguento bater desse sujeito? Será que eu não aguento? E também gera uma curiosidade às vezes, né? Vamos dizer assim, você vai sair, vai ter que conhecer uma pessoa nova. Como será que eu vou reagir? Será que vai ser bom ou ruim? Né? O que eu faço agora? Você entende que às vezes a gente está em situações muito tensas e dentro de nós tem como se fosse uma voz objetiva. Não sei se eu posso falar que é consciência, mas dentro de dentro de nós sempre tem alguma voz bastante objetiva, assim. Vou aguentar mais 2 minutos, acho que eu aguento mais 2 minutos ficar quieto aqui. E não vou falar nada, até essa pessoa perceber que está me ofendendo. Então essa curiosidade cria essa objetividade. Claro que ela não pode ser uma curiosidade mórbida, né? Ou seja, será que se eu ficar aqui, quanto tempo em breve eu vou morrer? Às vezes a gente se coloca em situações para nos testarmos, né? Isso é muito adolescente, né? Às vezes a gente coloca em situações de risco, né? Por simples teste, para ver quanto que a gente aguenta coisas às vezes muito desnecessárias. Mas, tirando essa parte mórbida, a curiosidade em si mesmo não é ruim. A gente começa a estudar a nossa própria reação e aí a gente pode tirar algumas conclusões. Então veja, numa situação complicada, você pode, depois de aceitá-la, primeiro você tem que aceitá-la. Depois você pode dar risada de si mesmo, fazer a coisa virar objetiva, né? Tentar ver como é que você reage, né? Como é que eu vou reagir. Eu já vi gente que terminou namoro e entra, claro, sempre num movimento de tristeza, mas volta e meia pensa assim, não vou ligar para a pessoa, não vou entrar no perfil da pessoa no Facebook. E fica pensando, vamos ver quanto tempo eu aguento. Vamos ver como é que eu reajo. Como é que é não ter notícias da minha ex-namorada, do meu ex-namorado, do meu ex-marido. Não vou entrar, só para ver o que vai acontecer. Isso é uma atitude de curiosidade e te torna mais objetivo, certo? Vamos continuar. Mas são muitas as surpresas triviais que ainda aguardam um prisioneiro recém-chegado. Quem é ligado à medicina aprende sobretudo uma coisa: os compêndios mentem. Em algum livro de estudo contava que a pessoa não consegue aguentar mais que determinado número de horas sem dormir. Trata-se de concepção totalmente errada. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguiria fazer ou deixar de fazer. Não poderia dormir caso não. Não conseguiria viver sem. Na primeira noite em Auschwitz, dormi em beliches de 3 andares. E em cada andar, medindo mais ou menos 2 metros por 2,50, dormiram 9 pessoas, em cima de tábuas nuas. E para cobrir-se, havia 2 cobertores para cada andar, isto é, para 9 pessoas. Naturalmente, só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro. O que, por outro lado, face ao frio reinante, no barracão sem calefação, não deixava de ter suas vantagens. Não era permitido levar sapatos para os beliches. Em grave infração do código, um ou outro os usava à guisa de travesseiro, mesmo estando completamente enlameados. No mais, nada nos restava senão apoiar a cabeça sobre o braço esticado para cima, mesmo que quase o destroncasse. Mas o sono leva consigo o estado consciente, eliminando também o dolorido da posição. Outras coisas surpreendentes que se consegue fazer: passar meses ou anos no campo de concentração sem escovar os dentes, e mesmo assim ter uma gengiva em estado melhor que em décadas de alimentação mais sadia, apesar da considerável deficiência de vitaminas. Ou usar a mesma camisa durante metade de um ano, até ela ficar completamente reconhecível. Não poder lavar-se de forma alguma durante dias, nem parcialmente, por estar congelada a água nos canos do lavatório. Não ficar com pus nas mãos feridas e sujas de trabalhar na terra, claro, enquanto não houvesse sintomas de congelamento. Uma pessoa de sono leve, que costumava acordar com o menor ruído no quarto ao lado, aperta-se agora contra um companheiro que ronca a plenos pulmões a poucos centímetros de seu ouvido e consegue cair em sono profundo logo depois de deitar. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase do Dostoiévski, que define o ser humano como o ser que a tudo se habitua. Podem perguntar-nos: nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida, mas ninguém pergunte de que modo.
Então a terceira coisa, terceira questão que a gente pode falar aqui das primeiras reações, né? A primeira sendo esse humor negro, rir de si mesmo. A segunda é essa curiosidade que nos dá objetividade. A terceira coisa é o quê? O ser humano a tudo se habitua. A capacidade do ser humano, segundo Viktor Frankl aqui, ela é imensa. A gente aguenta coisas, situações e momentos que a gente nunca pensaria que ia aguentar. Quando eu li esse livro aqui, é claro que você gera aquela curiosidade. Será que se eu estivesse lá eu reagiria igual? Será que eu faria isso? Será que eu seria um desses? Será que eu seria igual ao Viktor Frankl? É impossível a gente não pensar nisso. Se você não pensou nisso, você está pensando agora, já que eu levantei essa questão. É claro que a gente gostaria de ser, né? Mas eu também tive, quando eu pensei nisso, eu pensei, meu Deus do céu, quanto sofrimento essas pessoas passaram. Mas se a gente for pensar bem, nós também somos mal acostumados. Nós temos uma limitação, a gente não aguenta nada, né, que seja aversivo a nós. E às vezes, dependendo da nossa situação, a gente reage como menininhas. A gente reage assim de forma muito frágil, gente. Posso falar isso também lembrando aí do momento que eu comecei a morar sozinho, que foi quando eu comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar bastante. E foi bem o ano em que eu também estava no último ano da faculdade, tinha que fazer o TCC. Ou seja, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade e o dia só acabava meia-noite e meia, vamos dizer assim. Né? E tendo que lidar com roupa suja, conta do banco, tudo isso da vida adulta. Né? E foi então que hoje, olhando para trás, eu vejo, acho que foi um dos anos que eu mais fiz coisas, gente. Porque eu tinha que fazer, né? Igual o Viktor Frankl, igual o companheiro que não consegue dormir com muito barulho, o cara dorme com o cara roncando na orelha. E tinha que se acostumar e é isso, entendeu? É o que tem pra hoje. E a pessoa se acostuma. Então uma coisa que eu acho interessantíssima desse último trecho aqui, desses últimos 2 parágrafos desse capítulo, é a gente perceber que nós muitas vezes reagimos de forma muito, muito frágil. Nós nos colocamos de forma muito sensível. A gente ninguém pode, é como se ninguém pudesse, a gente é quase de cristal. Ai, a pessoa me olhou torto. Ai, a pessoa não sei das contas. Às vezes a gente dá muita atenção para isso, porque talvez a gente não tenha outros problemas maiores para se preocupar. Então, isso daqui, esse trecho, se você ler com cuidado, é um tapa na cara. Essas primeiras reações que o Viktor Frankl coloca aqui, se você não se sentir estapeado quando eu acabei de ler, agora que a gente acabou de ler aqui, é porque ainda tá faltando cair algumas máscaras, né? O Narciso tá muito forte aí. Por quê? Porque a gente tem que perceber, a gente se acostuma. Ah, mas né, quantas vezes eu não ouvi gente que quer sair da casa dos pais, então arranja um trabalho. Ah, não, mas não tem trabalho. Como assim não tem trabalho? Ah, eu trabalharia com qualquer coisa, mas não tem trabalho. Tá, você já foi trabalhar no McDonald's? Você já foi trabalhar como frentista de posto? Você já foi trabalhar como telemarketing? Ah, não, mas isso é muito chato. Ou seja, a pessoa, antes de se colocar em prova, antes de tentar algo, antes de se surpreender consigo mesmo, não, a pessoa dá 2 passos para trás. Ah, não, aí eu não quero. Né? Não sei se vocês já leram um texto sobre a geração Y. Puta, isso é um assunto interessantíssimo para falar aqui. Sobre a geração Y. Que fala que a geração Y se considera sempre especial, né? Mas não... Acho que outro dia eu comento sobre isso, mas o que esse texto fala é o quê? Que hoje em dia, a partir das pessoas que nasceram nos anos 80, que é a geração Y, e que eu acredito que seja a minha geração, e pode ser a maioria das pessoas, aí não sei, mas que seja, é muito comum essa crença de que, ah não, se eu for trabalhar, o meu primeiro emprego tem que ser algo que eu goste. Sério, mesmo.
A vida não é assim, gente. Às vezes a gente precisa se surpreender com a gente. Às vezes, sabe essa coisa assim, vamos nos permitir. Que música que fala isso? Nossa, que música que eu tô aqui citando. É carnaval, gente. Tô citando aqui quase, né? A gente fala muito, vamos nos permitir, né? Então as pessoas pensam que é só vamos nos permitir a ter prazer. Não. Por que você não se permite a ter algum certo tipo de sofrimento? Por que você não se permite ser uma pessoa que vai se colocar como um entregador de pizza? Como um cara que entrega carta no correio? Não, você tem que ter a melhor profissão, né? Por que você não também não se permite o quê? Um pouco de sofrimento? Não, a vida tem que ser linda, a vida tem que ser planificada, a vida tem que ser maravilhosa, né? Gente, o que o Viktor Frankl fala aqui é o que? A gente, quando colocado em situações que a gente achava que não ia resistir, a gente resiste. Porque o ser humano, como diz Dostoiévski, né? E o Viktor Frankl é maravilhoso citando Dostoiévski, né, gente? Aí também ajuda, né? Fica difícil, né? Fica difícil não gostar desse livro, né? Mas, ou seja, o ser humano é o ser que a tudo se habitua. Tanto na diversidade como também no conforto. A gente se habitua ao conforto. E muitas vezes a gente se mima. Acho que esse conceito pode ser interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas você fica mimando você mesmo. Sabe aquele pai superprotetor? Às vezes a gente desenvolve dentro da gente uma superproteção. Não posso fazer isso. Eu lembro que uma vez eu fui num acampamento de igreja e tinha algumas tarefas. E algumas tarefas era quase um acampamento militar, né? E algumas tarefas eram bastante tensas. Tinha lá um monte de lama e tinha um monte de corda. Todo mundo tinha que passar por baixo daquilo segurando segurando tipo, não lembro direito assim, tipo, segurando um pano na boca assim, entre os dentes. Você tinha que passar ali, sabe? Tipo um acampamento militar mesmo. E era interessante, porque depois de cada atividade, acho que tem gente que já deve ter feito esse tipo de retiro. Depois de cada atividade a gente sentava em roda e discutia. E você via, eu lembro disso. Eu também tive algumas situações assim, eu não vou fazer isso daí, cara. Eu não vou conseguir fazer isso daí. Não, vamos lá, vai. Até que você faz e fala, caramba, cara, eu sou mais forte do que eu pensava. A gente é mais forte do que a gente pensa. E aqui também entra um pouco daquilo que eu já falei, sobre ocupação. Já falei uns programas atrás sobre ocupação. Quanto menos a gente faz, menos a gente faz. Então às vezes você pensa assim, mas se eu for trabalhar das 8 às 8 e depois eu ter que ir para a faculdade, isso não vai dar tempo, eu acho que eu não vou aguentar, vai ser muito pesado para mim. E a gente acaba o quê? Amolecendo, gente. A gente precisa criar calo. E não é criar calo físico nas mãos, é criar calo psíquico, interior. A gente precisa disso. E o que acontece? Às vezes a vida nos coloca nessa situação. E infelizmente a vida não nos coloca nessa situação. E por que eu falo infelizmente? Porque muitas pessoas seriam maravilhosas. O Viktor Frankl, não sei se é nesse livro, vou dar spoiler pra frente. O Viktor Frankl fala, muita gente acha que todo mundo que entrou no campo de concentração saiu pior, saiu mais sofrido. Ele fala, não, teve gente que saiu melhor. Por quê? Porque sofreu e daí o ego do cara lá de cima, aquele narciso bonitão, foi lá pra baixo. E também isso aqui serve pra quê? Pra pessoa que fala assim, eu sou intelectual, eu vou estudar, eu não sei das quantas, mas não paga as contas, não se sustenta. Entende? Ou seja, se você tá aí, intelectual no Facebook, tá em casa, gente, vá trabalhar, meu filho. Vá se surpreender com você mesmo. E você vai ver o quanto é gratificante. Você não tá no campo de concentração, né? O comunismo ainda não bateu na sua porta, te prendeu, mandou para um gulag. Você aí tá na sua vida. Então, se a vida não te proporcionou uma situação em que você foi posto à prova, às vezes a gente tem que se pôr à prova. Pra gente poder se surpreender com a gente. Se o ser humano é aquele que se habitua a tudo, né? É a frase do Dostoiévski. O ser humano como ser que a tudo se habitua. O ser humano se habitua a tudo. Então, gente, por que você é o sujeito que não vai se habituar? E eu digo, da minha pequena experiência, ou melhor, da minha experiência completamente ordinária, porque eu não fiz nada extraordinário, da minha vida
banal, comum, como vocês, eu digo para vocês, mesmo na minha experiência, com meus trabalhos também, que não eram nada sofredores, não era trabalho escravo, como o Viktor Frankl, eu digo, eu me surpreendi comigo. E hoje eu dou graças a Deus que a vida me fez tomar essas decisões, ou então eu tive que tomar essas decisões. Por quê? Porque eu acho que alguns calos eu criei. Alguns pontos eu sou bem mimado. Né? Quem convive comigo sabe que em alguns pontos eu sou bem mimado, estou fazendo minha culpa aqui mesmo, às vezes não gosto, faço manha, reclamo, faço tipo, acho ruim, mas posso dizer para vocês, alguns calos eu criei. E se você tá aí pensando assim, eu queria, algumas pessoas já me escreveram assim, eu queria, como é que faz para sair de casa, alguma dica, coisa e tal. Eu falo, primeira coisa, arranje um emprego, né? Ou então assim, às vezes você tem um emprego assim, mas então encare a sua vida com hombridade. Você vai se habituar. Tá difícil, eu tô no emprego que eu não tô gostando, procura um outro emprego. Mas enquanto não procura outro emprego, mantenha, se sustente, né? Use essa curiosidade, né? Se coloque na posição, quanto tempo eu aguento aqui? Enquanto eu não encontrar um outro emprego, enquanto eu não conseguir melhorar minha vida, quanto tempo eu aguento aqui? Então, gente, antes que o tempo estoure também, né? Porque um dia eu falo pouco, no outro eu falo pra caramba, né? Então fica aqui, gente. Dá uma relida nisso daqui, é maravilhoso esse trecho, tá? São dicas maravilhosas, né? A questão de rir de si mesmo, ter uma curiosidade para desenvolver uma objetividade e se habituar a tudo, né? Não se habituar a tudo, se surpreender com você mesmo diante de situações que você achava que não ia aguentar. Essas três dicas são maravilhosas. E olha que é uma página do livro, né? Né? O Viktor Frankl aqui falou coisas, né? E como disse o Chico lá no nossa conversa, programa 38, que também já está no YouTube, como disse o Chico, o Viktor Frankl é aquele cara que teve que desenvolver uma teoria para falar coisas às vezes muito óbvias, né? Então, gente, ficamos por aqui. Talvez o programa que vem eu possa voltar mais com esse assunto, mas acho que também já ficou claro, então eu vou ficar aqui repetindo, né? Tá gravado, né? Eu não posso usar o argumento, né? Eu falei para você escutar, não para você gravar, porque tá gravado. Então, se você quiser, vamos escutar de novo. Então é isso, gente. Hoje a gente termina por aqui, tá? O que eu queria dizer também para vocês? Temos novidades no Em Busca de Sentido. Maravilha, maravilha. Fomos para novas tecnologias, então agora, espero eu, né, nessa correria aí da vida, espero eu conseguir colocar todos os programas no YouTube. Tá? Por quê? Muitas pessoas me perguntam, Jota, e o programa tal, não está no SoundCloud, como é que é? Eu gravo o programa e mando pro pessoal da Rádio Vox poder transmitir para vocês. Quando eles transmitem, eles pegam um arquivo e passam pro SoundCloud da Rádio Vox. Mas como o Alex e o Christian são duas pessoas, né? Às vezes alguns programas atrasam, ou também, às vezes alguns programas ficam para trás e não vão ao ar, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, nem também vamos exigir demais, assim, não estou aqui, sou imensamente, eternamente grato aos dois, né? Um grande abraço para os dois, porque os caras são foda mesmo o que estão fazendo, né? Só por essa abertura e essa novidade na minha vida, eu já fico, assim, eles não têm ideia do quanto a minha vida mudou, podendo ter essa possibilidade de fazer o programa. Mas o que acontece? Às vezes não dá conta, e não dá conta mesmo, né? É muita coisa para eles colocarem no ar. Então o que acontece? Para que as pessoas não fiquem com uma defasagem, e também o programa na fanpage tem um pouco mais de organização, eu vou disponibilizar no YouTube. Já tem o programa do Chico, que foi um teste que eu fiz, o programa 38. Então agora, se você for no YouTube e colocar Programa Em Busca de Sentido, vai aparecer os vídeos do Em Busca de Sentido. Por enquanto tem um, mas em breve vai ter o 38 tá lá. O 39 eu vou colocar essa semana. Esse aqui, que é o 40, gente. 40º programa. Mais 12 fechou um ano. Meu Deus do céu. Esse aqui, o 40º programa, Em Busca de Sentido. Ele também eu vou colocar no YouTube e vou ir colocando os antigos, desde o primeiro. Né? Desde o primeiro lá que eu tava super nervosão. Vou colocar do primeiro até vou sempre colocar. Então, essa novidade para vocês. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui hoje. Possivelmente, próximo programa, temos aí mais uma vez a aparição de Francisco Corsim. Possivelmente. Vamos ver como é que vai ser.
Mas a gente fica por aqui. Se você quiser me encontrar, conversar comigo, pode me escrever, fica à vontade. Eu tô no facebook.com/em busca de sentido Radiovox. Tô no e-mail em busca de sentido radiovox@gmail.com e também na Radiovox, né? Toda segunda-feira aqui às 10 com vocês. Eu e você estamos aqui, nosso encontro marcado. Ok? Então se quiser me escreva e a gente se encontra aí na próxima semana no 41º programa. Tá? Então, bom carnaval aí pra você. Se você gosta de folia, boa folia. Se você não gosta, bom descanso. Um grande abraço, fique com Deus. Até mais, gente. Tchau, tchau.